Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do Expresso Cast. Eu sou o Antônio Cláudio e estou chegando com um programa para lá de especial. Vamos falar de escola particular. Vou conversar com a Aline Carvalho, que é proprietária da Escola Infantil Serelepe, aqui em Guaranés, uma escola particular que sofreu muito, né, como todas as escolas particulares do Brasil afora, com essa pandemia. Como é que foi isso? Ela vai contar essa história pra gente. Como é que está sendo a volta às atividades? Tudo isso a partir de agora no Expresso Cast de hoje. Agradeço mais uma vez aqui ao nosso time de apoiadores, Cicobi Credinter, Fisiofran e Droga Nossa. Expresso Cast. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito. Uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. Muito bem, agora no nosso Expresso Cast eu vou conversar com a Aline Carvalho. Ela é da Escola Infantil Serelepe, aqui em Guaranésia. Escola super tradicional, faz um trabalho muito bacana. E com essa questão de volta às aulas, eu resolvi convidar a Aline para a gente entender um pouquinho como é que é esse processo de volta às aulas com pandemia na rede privada, né? A Aline Carvalho está aqui junto comigo. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda ao Expresso Cast. Tudo jóia, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, Aline. Espero que esse seja um ano fantástico para vocês, porque imagino que os últimos 2 anos aí não tenha sido nada fácil, né, Aline? Não, foi bem difícil, foram anos complicados. Foi muito aprendizado, a gente aprendeu muito, mas a gente aprendeu através do sofrimento, né? Foi sofrendo e aprendendo. A gente prefere aprender de outra forma. Com certeza. Aline, e quando a pandemia começou, que apareceram os primeiros decretos, eu imagino que tenha batido um desespero gigante em vocês da rede privada, né? A princípio, né, quando chegou para a gente a primeira ordem para a gente fechar, né, as escolas, a gente acreditava que ia ser só uma semana, né, como foi passado para a gente. E a gente fecharia as escolas e na outra semana a gente poderia voltar. Então, até que a gente ficou, a primeiro momento, assustado, com medo do que poderia acontecer, de como seria essa pandemia, mas a gente não tinha noção da proporção, né? A proporção grande mesmo, ela veio depois, né? E a primeiro instante foi difícil, pensando assim nas crianças, a gente não sabia o que poderia acontecer com eles, né? Porque são vidas. Então, isso preocupou muito a gente a primeiro instante. Mas para a instituição em si, para a escola em si, também foi muito preocupante, porque como é que os pais iam pagar a escola, pagar pessoas para cuidar dos filhos, sendo que os filhos não estavam na escola? Então, a primeiro momento foi mesmo desesperador, porque a gente não sabia para onde ir, para onde correr. Muitos pais cancelaram matrícula, então, a primeiro momento foi assustador. Levou um tempo para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, reagir a tudo que estava acontecendo. Mas foi assustador mesmo, foi desesperador. Aline, foi complicado para todo mundo, para vocês, para os pais que ficaram meio que também sem saber o que fazer, né? E eu fico imaginando, pelo menos tentando imaginar, o que passou na cabeça das crianças, né? O que mais preocupava a gente tentou amenizar de todas as formas, o que eles iam entender sobre a pandemia. A gente não teve tempo, porque a gente recebeu a notificação, acho que numa segunda-feira, se eu não estou enganada, e na terça nós já não abrimos mais a escola. Então, a gente, no último dia, foi uma sensação horrível de não saber se a gente ia voltar e quem iria voltar. Foi algo muito inusitado, que assustou muito. Então, a gente tentou explicar de uma forma mais lúdica, até porque a gente trabalha só com educação infantil.
Então a gente explicou que a gente teria que ficar um período em casa, que tinha um bichinho sapequinha que estava deixando as pessoas doentes, e que para a gente se proteger a gente tinha que ficar em casa. O bom da criança é que eles não têm muita noção de passagem de tempo. Às vezes um dia para eles é um mês, e às vezes um mês é uma semana. Então eles não têm muita essa noção da passagem do tempo. Então eles sabiam que estavam em casa, mas eles não estavam entendendo quanto tempo eles estavam em casa, né? Na cabecinha deles era um período de férias. Foi bem longo, mas um período de férias. Assim, os pais sentiram na questão do comportamento, né? Eles mais nervosos, eles mais agitados, eles estressadinhos, mas eles não tinham noção do tempo que eles ficaram em casa. Mas eu acredito que a cabecinha deles ficou bem confusa, né? De ter que estar em casa, porque na cabecinha deles eles estavam de férias, mas estavam tendo atividades. Então, como estava fazendo atividade em casa? O porquê não ir para a escola? O porquê não ver os amigos? Então, foi uma confusão bem grande na cabecinha deles, que para eles é mais difícil entender isso, né? Sim. E como é que vocês fizeram nesse período de 2 anos aí? Vocês continuaram com atividades de forma remota? É isso? Isso, a gente tentou. Os menorzinhos, né, que a nossa turminha é de 1, 2 e 3 anos, eles ainda não conseguiam fazer a atividade online, né? Porque eles não conseguem ficar paradinhos, olhando para o celular, conversando com a professora. Então, essa turminha a gente gravava vídeo com música, com historinha, mandava para casa livros, atividades bem lúdicas, joguinhos para eles fazerem em casa com os pais, para não perder, né, o desenvolvimento deles. Já os maiorzinhos de 4 e 5 anos, que são fases de alfabetização, esses a gente fez aula online com eles. A gente fazia aulas curtinhas, de 30 a 40 minutos, até para eles não perderem também o contato com a professora, né, o vínculo com os amigos, que é muito importante. Então, a gente fazia também dessa forma, aulas online com eles, vídeos gravados, mandava atividades. A gente tentou de todas as formas possíveis, né, manter um vínculo com eles, uma ligação com eles até que se encerrasse o ano. Houve algum tipo de ajuda de governo, de alguma coisa assim para a rede particular, Aline? A gente teve a ajuda de Deus. Só Deus, né? Foi a ajuda de Deus, porque realmente, e principalmente a educação infantil, ela é encarada como uma fase desnecessária na educação, né? Então a gente meio que foi abandonado por todo mundo, por governo, por todo tipo de pessoa que poderia abandonar, foi abandonado. Não vinha orientação para a educação infantil, a educação era sempre para ensino superior, fundamental e médio. Todas as orientações para a educação infantil a gente teve que brigar, a gente teve que ir atrás, a gente teve que correr. A gente até se uniu um pouco mais, as escolas infantis aqui da cidade se uniu um pouco mais para buscar informação, compartilhar entre a gente informação, né? Quando eu recebia alguma informação diferente, eu passava para as meninas. Quando elas recebiam, elas me passavam também. Mas, assim, auxílio nenhum. Infelizmente, assim, a gente teve aquele auxílio que o governo fez em relação aos professores, né? Aquele conjunto que teve de pagar parte de salário. Mas, assim, essa foi a ajuda que a gente teve. Mas, assim, uma orientação, uma direção, um apoio, isso a gente não teve de lado nenhum. Foi zero, né? E a gente viu, Aline, e a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque vocês conseguiram manter a escola, né? Aqui em Guaranésia nenhuma fechou, né? Pelo menos, né? Graças a Deus. Mas em muitas outras cidades a gente viu escolas sendo fechadas, né? Não, isso era desesperador, porque a gente segue muitas páginas, né, de escolas, de lugares, e a gente vendo as pessoas vendendo os móveis da escola, se desfazendo de sonhos, nossa, era desesperador. A gente via e tinha vontade de chorar, de tentar ajudar. E assim, a gente não fechou, mas assim, vou ser bem sincera que a gente não passou muito longe dessa situação, não. Porque a escola continuou funcionando, porém a gente não tinha o retorno financeiro que a gente precisava. Então, assim, foi com recurso pessoal, foi pai, mãe, marido, ajudando nas contas para a gente poder manter o lugar aberto. Eu me lembro que eu conversei, eu acho que foi com a vice-prefeita de Muzambinho, e ela relatou que lá em Muzambinho muitas escolas estavam fechando, né? E quando ela me disse isso, eu me lembrei das escolas de Guaranésia. Falei assim, nossa, vai acabar fechando, porque Muzambinho ainda tem uma população. Muzambinho passou Guaranésia, né? Antigamente Guaranésia era maior que Muzambinho. Hoje, Muzambinho passou Guaranésia e está maior. Então lá tem um público maior, uma demanda maior, né? E se lá estavam fechando, eu fiquei extremamente preocupado com as escolas infantis aqui de Guaranésia. Mas graças a Deus,
a determinação e a força de vocês Muito esforço. conseguiram vencer Assim, a batalha. a gente também, assim, não pode deixar de lembrar, porque teve pais, né, que continuaram com a gente, ainda que em meio à pandemia, ainda que o serviço sendo online, sendo mais restrito, fez questão de manter a criança matriculada, fez questão de participar. Então, assim, a gente não teve apoio por parte do governo, mas a gente teve pais que caminharam com a gente durante esse 1 ano e 4 meses, né, que a gente ficou fechada. Eles continuaram com a gente, se mantiveram. No outro ano seguinte, matricularam as crianças. Então, a gente não pode deixar de agradecer esses pais, porque eles também fazem parte desse esforço que a gente fez para se manter aqui. Então, assim, a gente não teve muito apoio por fora, mas a gente teve apoio tanto da equipe, que entendeu também a situação, que segurou a barra junto comigo, e dos pais que continuaram com a gente, né? Então, foi difícil, mas assim, a gente não passou por isso sozinho. Isso também fortalecia muita gente. Estava difícil para a gente, mas estava difícil para os pais, estava difícil para as crianças, para as outras escolas. Foi, como eu falei, foi muito aprendizado. Foi um sofrido, mas foi muito aprendizado. Para todos. Aline, aí no ano passado, a gente, segundo semestre, ali a gente começa a ter a volta gradual para as escolas. Como é que foi para vocês, para a rede particular? Como é que vocês reagiram? Como é que vocês começaram a receber as crianças aí na escola? Aqui, para a gente, a primeiro instante, foi motivo de muita festa, né? Foi uma empolgação gigantesca, porque a gente estava sentindo muita falta deles. E, assim, a gente, a vida inteira trabalhou com isso, com criança, e estar longe deles, para a gente, era muito sofrido, era muito difícil. A princípio, assim, veio aquela sensação de medo, né? Uma sensação muito grande de medo, de que acontecesse algo com eles, ou que acontecesse algo com a gente, com os pais, com qualquer pessoa envolvida, né, que fosse. Mas a gente buscou muito conhecimento, né, a gente teve uma palestra com o antigo secretário de saúde, com o Eduardo, que foi muito boa. Ele esclareceu muita dúvida, né, tirou um pouco do nosso medo, porque a gente tinha muito medo, muita dúvida, então ele ajudou muito nisso. A equipe toda fez um treinamento com a equipe da Lerelink de como limpar, desinfectar, como ter esse cuidado. Então, isso tranquilizou a gente, diminuiu um pouco o nosso medo. A gente ainda estava muito receosa no início. A gente elaborou um protocolo sanitário aqui para a escola e a gente seguiu à risca. Fizemos certinho como tinha que ser feito, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai perdendo medo, né? Parece que as pessoas vão perdendo medo, mas aqui, como eles são muito pequenos, o nosso medo era constante, porque a gente não sabe ainda qual vão ser as consequências de uma criança que teve Covid, né? Hoje, aparentemente, não tem consequência, é leve, não tem sintoma. Mas o nosso medo é o depois, é o lá na frente. Como que vai ser? Como que essas crianças vão ficar? Então, a gente seguia muito à risca. A gente tinha uma funcionária que ficava o tempo todo disponível para fazer a desinfecção de todo o ambiente que era coletivo. A gente aumentou os intervalos entre uma sala e outra, usar o pátio, usar o refeitório. Então, todo ambiente que era coletivo, a gente dava um espaçamento de 10 minutos para o ambiente respirar, ficar um tempo sem o contato da outra turma. A gente seguiu bem à risca os protocolos sanitários. Todo mundo aqui, veio todo mundo já vacinado. As meninas que eram menores de idade também, logo em seguida, também se vacinaram. Então, isso foi tranquilizando, tanto a gente quanto os pais, né? Todo mundo, toda a equipe vacinada, todo mundo bem consciente, né, dos cuidados. Eu sempre orientei as meninas aqui também na escola em relação à vida fora da escola, porque a gente teve que assumir um compromisso de se comportar, né, de não sair, de não ir para ambientes com aglomeração, de estar usando sempre máscara, para quando entrar aqui e ter contato com as crianças, estar saudável também. A gente seguiu bem à risca esses protocolos e graças a Deus, a gente voltou em agosto. Encerramos dezembro sem nenhum caso entre as crianças, sem entre os professores, sem entre os familiares. Então, isso foi muito bom, deu uma segurança a mais para a gente. E como é que foi a volta das crianças? O que você sentiu nas crianças? Eram crianças diferentes depois de 2 anos? Eles vieram mais agitados, né? Porque ficaram muito tempo em casa, muita energia acumulada. Então, a primeira semana foi muito engraçada, porque eles vieram, assim, com uma energia que foi difícil controlar. Mas, assim, a gente percebeu também muita criança carente de abraço, carente de atenção, carente de carinho.
Porque os pais, a gente sabe que o pai, querendo ou não, coloca o filho na escola porque precisa trabalhar. Sim. E então a gente sabe que a criança, a maioria das vezes, ficava com uma babá, ficava com a avó. Então eles precisavam dessa atenção, né, desse carinho. E aí a gente, né, supriu aqui de alguma forma essa atenção, esse carinho que eles precisavam. Não teve como evitar o contato físico, até porque a educação infantil, ela é basicamente o contato físico, eles aprendem com esse contato, né? Mas foi feito com muito cuidado, mas assim, eles chegaram bem agitados, bem nervosos, mas assim, acho que foi o acúmulo, né, de energia, de ter uma atividade, de ter uma rotina que para eles é importante. Mas foi muito bom. Eles gostaram. Era engraçado que os maiores, geralmente, turma de 4 a 5 anos, falava muito, né? Nossa, é muito bom estar na escola, é mais gostoso fazer atividade na escola. Então foi muito boa essa volta. É porque foi uma mudança para eles, né? Quer dizer, para todos nós e para as crianças ainda que estão ali no agito, gostam de correr, de pular, de brincar, e de repente ter que ficar isolado dentro de uma casa, é como se soltar um passarinho, né, Aline? Com perdão aí Tadinha, é bem isso. né? Porque querem tudo ao mesmo tempo, né? Imagino que deve ter sido bem difícil para vocês nesse período aí. E Na agora, primeira Aline? semana, a gente percebia que eles não conseguiam ainda seguir muito a rotina. Então, uma primeira semana de aula foi mais para eles matarem a saudade, correr e gastar energia. A rotina da escola mesmo, a gente vai começar lá para setembro, que foi quando eles conseguiram dar uma acalmada, gastar energia com os amigos, para a gente conseguir seguir a rotina da escola. Recentemente eu entrevistei uma psicóloga e eu lembro que ela me falou que tem uma questão preocupante, que era a depressão, né? Nas crianças, né? Você sentiu isso? Que algumas crianças vieram meio para baixo, meio A gente tristões? percebeu uma mudança de comportamento neles, bem grande. A gente fez uma reunião com os pais também, até porque a gente percebeu isso. Crianças que eram falantes, agitadas, voltaram muito retraídas, muito tímidas. Então, a gente fez uma reunião com a psicóloga e reunimos os pais aqui na escola, até para os pais também tirarem suas dúvidas em relação a isso. Ela auxiliou, né, os pais, aconselhou em relação a esse retorno, a como foi as crianças em casa, porque os pais também, né, de certa forma, ficaram também depressivos, né, com medo, ainda mais com as crianças em casa, o medo de sair para trabalhar e ficar doente e não poder cuidar do filho. Então, a gente fez uma reunião aqui também que foi bem bacana, para os pais desabafarem, falarem um pouco, porque a gente percebeu em bastante crianças, nossa, foi o que eu te falei, a questão da carência, a gente percebeu bastante crianças necessitando de uma atenção, necessitando de um carinho. Então, a gente achou bacana também fazer a reunião aqui com a psicóloga para ela poder esclarecer, orientar os pais em relação a isso. É preocupante, né? Um quadro de depressão em uma criança é muito preocupante. Sim. O Aline, e agora? 2022 chegou, retorno das aulas é logo, logo. Como é que tá? Como é que tá o planejamento? De repente estava tudo esquematizado, bonitinho, certinho, e aí começa a aparecer decreto aqui, decreto ali. Dá um friozinho na barriga? Dá uma sensação de medo outra vez, né? Aquela mesma sensação de medo que a gente teve há anos atrás, ela voltou a aparecer. A gente fica receoso porque a gente sabe que a gente tem que ter o cuidado, a gente sabe que nós estamos lidando com vidas, então sempre quando você lida com vidas, você tem que ter um cuidado, tem que ter uma precaução. A gente fica chateada, porque a culpa não é da escola, a gente sabe que a culpa não é da escola. Eu sei que as escolas estaduais e municipais atendem um número muito maior do que as escolas particulares, e às vezes não tem o auxílio que precisa do governo para manter protocolos sanitários. Então a gente às vezes fica até brava, porque a gente sabe que a preocupação dos pais é em relação à saúde e ao cuidado das crianças, mas a gente sabe também que todo mundo tem que seguir protocolos sanitários, né? Não só a escola, os pais principalmente têm que se cuidar e ter esse cuidado com as crianças. Eu acho que tinha que ter um olhar mais cuidadoso aí em relação a isso, mas dá medo porque para a gente que trabalha com o dinheiro que entra das mensalidades é muito difícil, porque, sendo bem sincera, né, as pessoas não querem saber que nós estamos enfrentando uma pandemia, que nós estamos com a escola fechada. Os impostos e as contas chegam e as pessoas querem receber. E se a gente não puder abrir as portas para trabalhar, a gente não consegue pagar a conta.
Então, a gente tem hora que é um misto de sentimentos, sabe? De medo, de frustração, de preocupação, de raiva também, porque a gente precisa trabalhar, a gente quer trabalhar, e aí consequência de atitudes que deveriam ter sido tomadas antes recaem sobre a gente, está sempre recaindo em cima das escolas. Eu entendo que nas escolas municipais e estaduais eles têm razão em ficarem preocupados com esse retorno, porque às vezes não tem ali a estrutura física que precisa, mas as escolas particulares precisam de um apoio que venha, que seja da prefeitura, que seja do Estado, em estar apoiando o nosso trabalho, porque a gente precisa, né? Sim. Então a gente está receoso, a gente está com o coração na mão. Ontem eu entrei em contato com a Secretaria de Educação aqui da cidade, eles falaram que até o momento não existe nada, né? Nenhuma restrição, não existe nenhum protocolo que está barrando o retorno às aulas, né? Mas vamos aguardar, porque eles começam de pouquinho em pouquinho, né? Daqui a pouco, se as coisas não melhorarem, vai chegar na gente, porque foi o que a gente viu acontecendo nesses 2 anos, né? Fechou a escola e, assim, querendo ou não, a gente é a última preocupação. Querendo ou não, nós ficamos em último plano, né? Eles olham por último. Sim, na entrevista que eu fiz com o Carlos Porto, que é da Vigilância, eu ainda perguntei para ele sobre as escolas, ele me garantiu que não, que as escolas estariam de volta, né? Vamos esperar que a palavra dele seja mantida e que os números continuem, né? Quer dizer, que os números diminuam, né? Para que a gente possa voltar de forma tranquila. E é bem o que você disse, né? As escolas, elas têm todo o protocolo, elas seguem todo o protocolo, né? Não é daí que está vindo o vírus, né? Não é na escola que se propaga o vírus. Então, acho que tem que ter realmente tem que ter essa consciência. E outra coisa que eu queria abordar com você, eu acho que tem um apelo meu mesmo, que os pais de alunos prestigiem as escolas aqui do município, né? Se fala tanto, vamos valorizar o comércio de Guaranésia, vamos comprar o comércio de Guaranésia. É uma frase típica, As escolas particulares também são empresas guaranesianas e merecem ter. Então, o pai aí que de repente vai colocar um filho em outra escola, que seja cidade, sei lá, Guaxupé, outra cidade, matricule seus filhos aqui, porque assim a escola vai ter mais alunos, vai ter mais condições de melhorar, né? E melhorando aos poucos, né? Às vezes é pura demagogia que a gente vê de muita gente escrevendo em Facebook, né? Vamos valorizar o comércio de Guaranésia, quando você vai ver o filho está estudando em escola de Guaxupé. Em outra cidade. Aline, não é complicado. Muito. Aline, para a gente até finalizar esse bate-papo aqui, eu vejo matérias que muitos pais acabaram tirando os filhos das escolas particulares e levando para a rede municipal. Isso também é a realidade das escolas aqui de Guaranésia, das escolas particulares aqui? Eu acho que é super. Aconteceu muito isso, a gente teve uma evasão muito grande, porque assim, que nem eu te falei, a educação infantil, ela é um pouco desvalorizada por ambas as pessoas, por ambas partes, é considerada como desnecessária. É a base da educação, né? A educação, ela começa na educação infantil. Mas é considerada assim, os pais pensam assim, não só os pais, como toda uma sociedade. A escola infantil é para a criança brincar. A criança vai lá brincar. Você paga para o seu filho brincar. É o que a gente escuta muito. Eu falo porque a gente escuta muito isso. Só que a gente faz faculdade, a gente estuda para escutar que a gente ensina uma criança a brincar. A gente ensina através da brincadeira. E isso é verdade. A criança ela precisa aprender pelo lúdico, mas ela não vem aqui só para brincar. E aí, o que aconteceu? Alguns comentários que nós ouvimos, né, no começo da pandemia. Eu não vou pagar para o meu filho ficar brincando. Eu prefiro pagar uma babá e colocar meu filho na escola pública. Essa foi a justificativa que nós ouvimos para a retirada das crianças, dos nossos alunos. E eu sei que nas outras escolas eles passaram pela mesma coisa. Os pais tiraram porque eles não iam ficar pagando para a criança ficar brincando, ou porque assim, na cabeça dos pais, lógico que eu também entendo, eu também sou mãe, eu também tenho a mesma visão que eles, né? Se eles estariam em casa, eles então não precisariam pagar a escola, porque a criança estaria em casa sob o cuidado deles, porque como eu falei no começo, eles colocam na escola porque eles precisam trabalhar e precisam que as crianças estejam num lugar seguro enquanto eles trabalham. Só que se a criança não tem esse lugar seguro para ir, eles não têm
nem condições financeiras, né? Porque a gente é uma cidade pequena, a gente sabe que não dá mesmo para estar pagando uma escola particular e pagando uma pessoa por fora para estar cuidando da criança. Então, a gente também tem essa consciência. Mas muita criança saiu para ir para a escola pública porque o pai achou melhor, no período que a criança não estava fisicamente dentro da escola, achou melhor não pagar. Então, isso aconteceu muito aqui, infelizmente. Mas a gente entende tanto o lado dos pais nessa questão, como a gente também entende que foi uma necessidade, foi algo que precisou acontecer. Não foi bom para a escola, né, financeiramente falando, mas a gente tem que entender, porque isso pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando por isso, então estava todo mundo preparado para isso. E agora para 2022, como é que está a procura para matricular os filhos aí no caso seu na Serelep? Uhum. Ó, a gente começou as matrículas do ano passado, né? A gente faz as matrículas desde novembro. A gente teve uma procura muito boa, graças a Deus. Acho que os pais estão se sentindo mais seguros. Esse período que a gente pôde retornar o ano passado mostrou para os pais que a gente está seguindo os protocolos. Como não teve nenhum caso, eu acho que isso também tranquilizou bastante eles. Esse ano a gente começa segunda-feira, né, com as matrículas. A gente está tendo bastante procura pelo WhatsApp, pelo Instagram e Facebook da escola. Esse decreto eu acho que deu uma assustadinha, já tem bastante pai procurando a gente para saber como vai ser, se vai ter o ano letivo normal, se vai começar em março, como vai funcionar. Então, esse decreto deu uma assustadinha nos pais, mas mesmo assim a gente está tendo bastante procura, graças a Deus. Graças a Deus. Tomara que nas outras escolas também isso esteja acontecendo, né? Que também a gente torce por isso também. Porque se uma crescer, todas crescem juntos, né? Sim, e tem espaço para todo mundo, né? Aqui em Guaranésia, graças a Deus, tem espaço para todo mundo. Eu sempre defendo a questão da concorrência. Acho que quando tem uma concorrência de qualidade, a gente vai crescendo junto, né? Concorrência é muito bom, isso é ótimo. Ô, Aline, eu queria agradecer muito, viu, a tua participação aqui no Expresso Cash. Deixa o telefone aí para o pessoal, de repente alguém está acompanhando o programa, né? Queira tirar alguma dúvida em relação à escola Serelep, enfim, deixa o telefone aí para os nossos internautas. Deixa sim. Aqui a escola agora a gente está só com o número de WhatsApp, nós não estamos mais utilizando o telefone fixo, é o 988635337. Tá, repete pra gente. É o 988635337. Tá, joia. Aline, brigadão, viu? Um abraço para você. Imagina, eu que agradeço. 2022. Se Deus quiser, vai ser um ano incrível. Obrigado. Eu que agradeço. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Expresso Cast. E assim vamos finalizando mais uma edição do Expresso Cast. Olha, você que está aí assistindo o programa, tá no YouTube, então se inscreva em nosso canal, dê essa força pro Expresso. Tá no Facebook, curta a nossa página, a nossa fanpage. Está assistindo pelo Instagram, então siga o nosso perfil. Pessoal do grupo do Expresso no WhatsApp, meu muito obrigado aí pelo carinho de todos. E a galera da lista de transmissão também, nosso muito obrigado pela receptividade. A gente volta a qualquer momento com mais uma edição do Expresso Cast.